Olá pessoal, eu me chamo Caroline Argolo, sejam bem-vindos para mais uma aula de Direito Administrativo e vamos dar agora seguimento ao nosso cronograma tratando sobre o tema serviços públicos, certo? A gente vai tratar aqui nessa aula de hoje uma aula de 1 hora, são 2 blocos de meia hora, onde a gente vai trazer nesse período, nesse espaço aqui de tempo, os temas mais importantes relacionados a serviço público e os mais importantes aqui considerando aquilo que é mais cobrado em questões de prova, tá bom? Então, o primeiro passo aqui para que a gente consiga começar a nossa conversa sobre serviços públicos é conceituar. Conceituar para que vocês tenham em mente esse conceito de serviço público e consigam, assim, diferenciar serviço público de outras prestações que também partem do Estado. Que nem tudo que o Estado oferece deve ser considerado, pode ser considerado como serviço público. Serviço público ele estabelece um recorte, um tipo de prestação muito específico para ser considerado serviço público. E a doutrina traz para a gente a necessidade, a exigência de que estejam previstos 3 requisitos ou elementos, aí vocês podem encontrar dessas duas formas na doutrina, requisito / elemento, aqui a gente vai utilizar enquanto expressões sinônimas, para que seja presente nessa prestação do Estado e assim consiga caracterizar essa prestação enquanto um serviço público propriamente, um serviço público que é o nosso recorte, nosso tema de hoje. O primeiro requisito que a doutrina estabelece, ou elemento, né, já adiantei para vocês que estão aqui, a gente vai tratar aqui enquanto expressões sinônimas, é o requisito do substrato material. Nós temos o substrato material, o substrato formal e o substrato subjetivo. Esses 3 elementos, esses 3 requisitos, são exigências aqui enquanto construção doutrinária para que a gente considere determinada prestação do Estado enquanto serviço público. No que diz respeito a esse substrato material, implica em utilidade ou comodidade material prestada à sociedade de forma contínua. Nós veremos, inclusive, que há um princípio, o princípio da continuidade, um princípio muito específico aqui de serviços públicos, nós veremos eles daqui a pouquinho, e nós veremos que o princípio da continuidade exige que esse serviço público ele seja prestado sem interrupção indevida. A gente vai ver em quais circunstâncias ele pode ser interrompido, mas a regra é que esse serviço ele seja prestado à sociedade de forma contínua. E isso implica em seu substrato material. No que diz respeito ao substrato formal, nos diz o seguinte: olha, esse serviço público ele é prestado sob o regime de direito público, total ou parcialmente, mas sob o regime de direito público, ainda que seja prestado por particulares em regime de delegação, por exemplo, ainda assim prestado por particulares, daí porque a gente faz essa ressalva, né? Parcial ou totalmente em regime de direito público, mas para ser serviço público, para ser considerado serviço público, ele deve ser prestado sob o regime de direito público, ainda que seja apenas parcialmente, aqui considerando a possibilidade desse serviço ser delegado, que nós veremos que é possível que esse serviço ele seja delegado, ok? E essa necessidade de que ele seja prestado sob o regime de direito público é justamente para garantir a efetividade desses serviços. Pelo menos essa é a premissa, uma vez que a gente considera aqui que o regime de direito público ele traz mais proteção para a coletividade, porque ele é regido, né, a sua base, seu direcionamento é sempre buscando a satisfação de interesses coletivos. Então esse é aqui o regime público nesse recorte que a gente está aqui dentro de direito administrativo, né? Então aquelas prerrogativas que a administração pública direta possui, já que ela é regida sob o regime de direito público, também aqui de alguma forma ela é transferida naquilo que cabe para os prestadores de serviço público, ainda que particulares, justamente para que se garanta a efetividade desses serviços. E o último elemento / requisito é o elemento subjetivo, que implica dizer que a titularidade desse serviço público ela é do Estado. Ela pode ser, o serviço pode ser executado tanto de forma direta ou indireta pelo Estado. Eu já adiantei para vocês que esse serviço público ele pode ser delegado, certo? Mas a titularidade será sempre do Estado. A execução poderá ser eventualmente sim
transferida para particulares através de contratos de concessão e ou através de contratos de permissão, que nós veremos também nesta aula de hoje. Tá bom? Então, diante aí desses elementos, desses requisitos que são exigidos pela doutrina, a gente já consegue extrair um conceito. Se a gente une todos esses elementos, a gente consegue aqui construir um conceito do que vem a ser serviço público. Então, vamos aqui, diante desses elementos, construir o nosso conceito. É o seguinte: se eu estou dizendo para vocês que há um substrato material, um substrato formal, um substrato subjetivo, que juntos eles compõem a natureza do serviço público e, portanto, eu consigo conceituá-lo, a gente vai ter o seguinte: serviço público é uma utilidade ou comodidade material prestada à sociedade de forma contínua, o que quer dizer, portanto, né, sem interrupção indevida. Então vamos lá, vamos construir o nosso conceito. Trata-se de utilidade ou comodidade material prestada à sociedade de forma contínua sob o regime de direito público, ainda que parcialmente, certo? Cuja titularidade é do Estado, podendo ser prestado por ele, Estado, direta ou indiretamente. Então nós temos aqui esse conceito de serviço público partindo dos elementos, dos requisitos exigidos pela doutrina para que a gente consiga caracterizar um serviço público propriamente. E aí, quando a gente tem esse conceito, quando a gente identifica esses elementos, esses substratos, a gente consegue perceber que nem toda prestação estatal é serviço público. Porque, por exemplo, se eu tenho um serviço de uma obra, certo? Uma obra para a construção de uma praça, eu tenho aí um serviço de obra, eu não tenho um serviço público. Porque esse serviço de obra, digamos que eu contratei um particular para executar através de um processo licitatório, que a gente não vai entrar aqui em detalhes porque não é o nosso tema de hoje, mas esse particular, essa empresa contratada, né, que logrou êxito aí nesse processo licitatório, prestará esse serviço, por exemplo, né, sob o regime de direito privado. Então, se ela está prestando sobre o regime de direito privado, eu já sei que não é um serviço público. Então não dá para confundir, por exemplo, serviço público com obra, assim como não dá para confundir serviço público com exploração da atividade econômica, porque a exploração de atividade econômica, através lá das estatais que vocês viram, quando tratamos sobre a organização da administração pública, submete-se ao regime de direito privado. Então aí a gente também já exclui. A gente já sabe que serviço público não é obra, serviço público não é exploração de atividade econômica, assim como serviço público não é exercício de poder de polícia estatal. Porque exercício de poder de polícia implica em imposição de limitações, de restrições. Vocês viram isso lá na aula de poderes, certo? Nós vimos isso na aula de poderes. Então, se implica em limitações, é completamente diferente da ideia do serviço público. Porque o serviço público ele é ampliativo e não restritivo. Por que ampliativo? Porque eu estou prestando comodidades à sociedade. Então, eu estou ampliando aí o seu aproveitamento em relação ao Estado, então, e não limitando, restringindo a sua atuação em razão do exercício de poder de polícia. Então, por isso que é importante que vocês tenham em mente aí este conceito, tenham em mente quais são os substratos e elementos que são aí inerentes ao serviço público, para que consigam diferenciar das demais prestações que também derivam do Estado, tá bom? Então já vimos conceitos, já vimos o que é serviço público, já vimos também o que não é serviço público, que não pode ser caracterizado. Nós vimos aqui exemplos, mas uma vez que vocês têm em mente o conceito e a sua composição, vocês conseguirão, uma vez que sejam diante de algum outro tipo de prestação do Estado, de acordo, dependendo da natureza de prestação, vocês conseguem identificar se é um serviço público ou não, tá bom? Vamos lá. Eu falei para vocês que a gente também trataria sobre princípios que são específicos de serviço público, né? Dessa nossa temática de serviços públicos. Nós temos, enquanto primeiro princípio, o princípio da universalidade ou generalidade, né? Vocês podem encontrar dessas duas formas da doutrina. E é importante também que vocês tenham em mente que a gente está aqui, claro, trazendo toda a bagagem de direito administrativo que nós já estudamos, mas a gente tem uma legislação muito específica que trata sobre serviços públicos, é a Lei 8987 de 95, que traz essas informações para além da Constituição Federal, que também traz essas considerações sobre serviço público, sobre esse elemento subjetivo, inclusive do serviço público, vocês conseguem visualizar no artigo 175 da Constituição Federal. Mas para além da Constituição Federal e para além de toda a bagagem que nós já estudamos aqui sobre direito administrativo,
vocês têm essa legislação 8987/95, que é uma legislação específica sobre serviços públicos e ela dá assim um norte muito importante aqui para a nossa temática, porque a aula de hoje, em verdade, nós temos muito conteúdo de lei dessa legislação específica e de construção doutrinária. Essa composição aí que é a formatação da nossa aula de hoje. A legislação e a construção doutrinária, e eventualmente a gente vai trazer também súmulas quando for oportuno fazê-lo, mas aqui é basicamente a construção a partir dessa legislação, mais considerações doutrinárias sobre o tema, tá bom? Bom, então, princípios. Eu falei para vocês que esse primeiro princípio que nós trataríamos aqui é o princípio da universalidade ou generalidade. Esse princípio quer dizer o seguinte: o serviço público, ele deve ser prestado ao maior universo de pessoas possível, ok? Claro que a gente sabe aí que a administração pública ela tem, digamos, enquanto sua defesa para não prestação efetiva em alguns campos, a gente tem aí a cláusula da reserva do possível, né? Ela pode dizer, olha, o possível de ser feito é tanto. A gente não vai entrar aqui em detalhes sobre essa cláusula da reserva do possível, mas ela implica em que a administração pública consiga demonstrar em determinadas situações onde aquele serviço, aqui fazendo um recorte para serviço público, não seja sendo prestado para uma grande parte da população ou para não toda a população que de fato necessita, a gente tem aqui a ideia daquilo que é possível ser efetivado pelo Estado, né? Nós temos a Constituição enquanto normas programáticas, aquilo que deve ser feito, aquilo que o Estado deve perseguir, mas nós sabemos que nem todos aqueles preceitos ali ainda conseguem, infelizmente, serem de fato ofertados pelo Estado para toda a população. Então, óbvio que a gente tem aqui essa premissa da cláusula da reserva do possível, mas a ideia do princípio da generalidade, do princípio da universalidade, é que a prestação do serviço público deve ocorrer, deve ser feita ao maior universo de pessoas possível, de forma igualitária entre os usuários, e aqui a gente pega emprestado a lógica também do princípio da isonomia, tá bom? Bom, é possível a aplicação de tarifas diferenciadas diante de uma diversidade de condições técnicas e jurídicas para a fruição. Veja, quando eu falo que ele deve ser prestado de forma igualitária entre os usuários, é possível sim que seja estabelecido tarifas diferenciadas a partir da capacidade aí da diversidade desse universo de pessoas que vão eventualmente usufruir dos serviços. Isso inclusive é o conteúdo da súmula 407 do STJ. A gente consegue aí fazer essa leitura combinada, porque nós temos sim a necessidade de ser prestado para o maior universo de pessoas possível. Nós temos também a determinação que ele deve ser prestado de forma igualitária entre os usuários, mas pensando aqui na igualdade que nós já discutimos lá quando tratamos sobre regime jurídico da administração pública, né? Eu posso estabelecer sim essas tarifas, essas discriminações, essas tarifas diferenciadas a partir da capacidade de fruição deste usuário, inteligência da súmula 407 do STJ. Um outro princípio é o da modicidade das tarifas, certo? O princípio tem essa nomenclatura, modicidade das tarifas, mas nós veremos que essa modicidade também inclui as taxas, né? E a gente vai ver qual é essa diferença, que não é o nosso... Vocês verão essa diferença entre tarifas e taxas, ou já devem ter visto na aula de tributário, mas embora o nome do princípio ele seja trazido enquanto modicidade das tarifas, a gente também vai fazer essa leitura de forma ampliativa. Modicidade das tarifas e taxas, porque a gente vai ver que esses serviços eles podem ser eventualmente podem ser cobrados o seu uso, e ele será cobrado através de tarifas / preço público, que aqui também a gente vai considerar enquanto expressões sinônimas, ou através de taxas. Modicidade vem de módico, o que quer dizer que esses valores precisam ser valores possíveis de serem pagos por essa população. Então, valores pequenos, né? Valores que sejam valores que de fato consigam cobrir o custo desse serviço, mas que deve ser um serviço acessível, deve ser um valor acessível à população, senão eu estaria aí ferindo esse princípio
da universalidade, porque se eu tenho tarifas, preços, taxas muito altas, em verdade eu estou limitando a determinada parcela da sociedade que tem condição de pagar para usufruir desse serviço. Inclusive, essa modicidade das tarifas, esse princípio da modicidade, ele permite que o concessionário, o Estado, que nós temos aqui, que o Estado, enquanto concedente, ele faz esse processo de concessão, e que o concessionário que está prestando o serviço propriamente, que ele busque fontes alternativas de receitas para manter o lucro. A gente vê, por exemplo, a gente tem exemplos de ônibus, né? A gente vê prestação de serviço de transporte municipal. É um serviço público, né? Grande parte é uma prestação de serviço público, o transporte de ônibus, né? Esse transporte público de ônibus. A gente vê que, eventualmente, algumas empresas fazem propaganda nas laterais do ônibus, a fim de que consigam ter um recurso a mais, né? É uma fonte alternativa, buscando fonte alternativa aí, para fazer com que ela, em tese, né, isso tudo a gente está trabalhando em tese, para que ela consiga ofertar uma tarifa mais módica, uma tarifa mais acessível para toda a população. Então é o princípio da modicidade que possibilita que esse concessionário busque fontes alternativas de receitas para manter o lucro. Nós temos também o princípio da cortesia, que esse serviço público ele deve ser prestado de forma com urbanidade, de forma educada. A gente sabe, né, que os serviços públicos são todos tratados dessa forma, mas a gente tem aqui o dever ser, e é também princípio previsto em lei, que esse serviço ele seja prestado de forma com cortesia para a população. E nós temos cortesia aqui não no sentido de gratuidade, certo? Cortesia no sentido de urbanidade para com a população na prestação desse serviço. Temos também o princípio da continuidade, que eu já havia falado para vocês sobre ele, e ele implica de que na necessidade de que esse serviço, veja, se é um serviço público, é um serviço essencial. Então a ideia é que ele não pode sofrer interrupção, a não ser que tenha aí motivos justificativos que realmente determinem essa suspensão, né, essa interrupção da prestação. Então nós temos, portanto, que ele não tem um caráter absoluto, né? Embora ele deva constituir como regra, mas ele não tem um caráter absoluto, porque existem, e aqui eu vou destacar para vocês, duas possibilidades de interrupção desse serviço, previstas em lei e também trazidas e tratadas pela doutrina. Nós temos que a interrupção da prestação de serviço, ela pode se dar por inadimplemento do usuário, certo? Então, portanto, aqueles serviços que não são serviços gratuitos, aqueles serviços que são, portanto, que o usuário ele precisa pagar algum tipo de taxa ou tarifa para usar, uma vez que haja inadimplemento por parte desse usuário, é possível que essa interrupção ocorra. Mas a interrupção ela não vai ocorrer de qualquer forma, né? Ela deve ocorrer após aviso, veja bem, requisitos previstos inclusive numa lei super recente, uma lei de 2020, 14.015. Nós já tínhamos aí uma construção jurisprudencial e doutrinária nesse sentido, mas agora nós temos proteção legal nesse sentido, de que maneira essa interrupção ela pode acontecer. Então ela vai poder acontecer, sim, eu tenho um inadimplemento do usuário, mas eu tenho aí requisitos somados a esse inadimplemento para que a interrupção ela ocorra de forma legítima. Então deve haver aviso prévio, certo? E é vedada a sua realização nos dias de sexta, sábado, domingo e feriado, assim como véspera de feriado também. Então a gente tem que a interrupção ela pode ocorrer de segunda a quinta, desde que nesse intervalo não haja um feriado ou véspera de feriado. E ainda deve ser informado que dia será realizado esse desligamento. Então ele vai agendar com o usuário informando o dia, por exemplo, né, o serviço de energia elétrica. Ele está inadimplente, então ele vai receber esse aviso prévio, esse corte da energia elétrica, né, essa interrupção do serviço de energia não pode ocorrer nos dias de sexta, sábado, domingo, feriado ou véspera de feriado. E neste aviso, inclusive, já vai ser informado quando irá ocorrer a interrupção. E veja, a interrupção, para além desses dias específicos, também deve ocorrer, além de ser no dia marcado, deve ocorrer num horário comercial. Então, nada de chegar lá antes de 6 da manhã, nada de chegar lá à noite para poder fazer corte de energia, deve ocorrer num horário comercial. Então, essa é a primeira possibilidade legítima de interrupção de serviço público. E a segunda é no caso de necessidade de interrupção para uma expansão, para uma melhoria, para a manutenção daquele serviço. Claro,
Claro que é absolutamente legítima que essa interrupção ocorra, porque é uma interrupção que está buscando aí a melhoria da prestação desse serviço, então deve haver uma programação. Obviamente que existem situações onde o serviço ele é interrompido emergencialmente porque ocorreu uma necessidade emergencial que implica nessa correção. Mas se a gente está falando de uma manutenção programada, é importante que os usuários sejam avisados de que vai haver uma interrupção do serviço de X a X. Eu, por exemplo, falo de Salvador, aqui nós temos o serviço de ferryboat para a travessia para Salvador e Itaparica. Então, há situações onde vai, por exemplo, determinada embarcação, ela vai passar por manutenção, então é avisado, ou deve ser avisado, que em determinado período a travessia ela vai ocorrer com 2 ou 3 embarcações a menos, ou com apenas uma, enfim, porque vai haver um período de manutenção dessa embarcação, tudo bem? Então também é legítima a interrupção, uma vez que seja necessário aí a providências de reparo, providências de manutenção. Um outro princípio é o princípio da atualidade ou atualização. E esse princípio implica na busca por técnicas modernas de prestação de serviço. O investimento estatal ele deve atentar para serviços que não são obsoletos. Então, hoje, por exemplo, se a gente tiver alguém querendo prestar o serviço, uma concessionária, um serviço de bondinho, veja, a gente já tem aqui trens, a gente tem metrô, a gente tem uma série de meios mais atuais, mais ágeis para esse transporte público. Então, essa administração pública precisa estar atenta para não fazer nenhum tipo de investimento, ainda que investimento indireto, em serviços que são serviços obsoletos. Isso é que implica no princípio da atualidade ou atualização, também aqui enquanto expressões sinônimas, tá bom? Temos ainda o princípio da economicidade. A economicidade carrega a noção de prestação de serviço de forma eficiente. Aquela mesma ideia lá da eficiência que a gente estuda enquanto princípio da administração pública, aqui a gente está chamando de princípio da economicidade, mas a ideia ela é praticamente a mesma. Então o serviço tem que ser prestado de forma eficiente, com resultados positivos e com gastos dentro dos limites de razoabilidade. Deve-se também, é a premissa também desse princípio, evitar a execução de serviço de forma morosa, porque aquele serviço que demora muito, provavelmente ele está custando mais do que o deveria para o Estado, né, para a sua conclusão. Então, é também um preceito relacionado ao princípio da economicidade, que o serviço ele seja prestado de forma mais rápida e eficiente possível para a população. Temos ainda o princípio da submissão a controle. E os serviços eles devem sim ser controlados pela própria sociedade. Claro, a sociedade está aqui como controladora de absolutamente tudo da administração pública. Nós tivemos ou ainda teremos, não sei ainda, preciso olhar o cronograma, mas aula sobre controle da administração. E temos que a população, que os cidadãos, que a sociedade é um protagonista importante nesse controle. E não é diferente aqui no que diz respeito a esses serviços públicos. Então, a população que usufrui diretamente desses serviços é alguém muito legítimo para falar, para controlar a sua execução, verificar se está sendo prestado de forma eficiente ou não, bem como, obviamente, a própria administração pública, a fim de que seja verificado se o contrato de concessão de permissão que foi firmado ele está sendo cumprido da maneira que foi acordado. Então, também é princípio submissão a controle. Nós vimos, portanto, enquanto princípios, a universalidade, vimos a modicidade das tarifas, a cortesia, vimos a atualidade, economicidade, submissão, controle e vimos também continuidade. E aí a gente consegue concluir essa lógica dos princípios que estão absolutamente relacionados aqui ao tema serviços públicos, tá bom? Bom, agora a gente precisa avançar e vai avançar com uma classificação. Vai falar sobre a classificação aqui de forma mais rápida, porque ela é importante porque a gente compreenda alguns temas posteriores, mas ela em si é mais difícil ser cobrada, a classificação sozinha é mais difícil ser cobrada em questões de prova, mas ela é interessante, então a gente vai fazer aqui uma breve análise dela, apenas para que a gente compreenda alguns assuntos que a gente vai tratar. Então, nós temos classificação quanto à utilização. Esses serviços públicos, eles podem ser individuais ou gerais.
certo? Eles podem ser individuais barra divisíveis ou eles podem ser gerais barra indivisíveis. Então, essa é a classificação quanto à utilização. Eu vou passar para vocês um material em PDF, de um material de slide que eu havia preparado, mas assim, por questões técnicas eu não estou conseguindo compartilhar com vocês na aula propriamente, mas eu me comprometo a encaminhar para vocês esse material em PDF. Mas temos enquanto primeiro aqui classificação, a classificação quanto à utilização. Esses serviços eles podem ser individuais barra divisíveis ou eles podem ser gerais barra indivisíveis. Nós temos também enquanto expressão que é utilizada pela doutrina, ut singuli, escreve da mesma forma como eu estou falando, ou ut universe, né? Ut singuli, aqueles serviços que são serviços individuais, ut universe, aqueles serviços que são serviços gerais. Esses serviços individuais, eles são prestados a todos, certo? Mas o Estado ele tem como mensurar a utilização individual, como por exemplo o serviço de energia elétrica, o serviço de transporte público. Então você, embora ele seja prestado para a generalidade, ele seja prestado sob a égide do princípio da universalidade, o Estado ele tem como identificar individualmente quem é que está fazendo uso desse serviço. Então daí porque são serviços divisíveis. Por outro lado, nós temos os serviços gerais, que é aquele serviço que é prestado sim para toda a coletividade, assim como os individuais, mas o Estado ele não tem como mensurar quanto cada um está usufruindo, porque ele é prestado esse serviço de forma simultânea, como por exemplo, a iluminação pública. Então eu não sei dizer, aquele poste que está ali na minha rua, não é porque está na minha rua que eu estou usufruindo mais do que alguém que está passando por ela. Então esse serviço de iluminação pública é um serviço que é prestado para toda uma população, para toda uma coletividade, e eu não consigo, enquanto Estado, individualizar o que cada cidadão, o que cada usuário está efetivamente usufruindo. Outro serviço é o serviço de limpeza pública. Se o serviço de limpeza pública ele é prestado por uma concessionária, e aqui eu faço essa ressalva porque vocês podem se deparar com um serviço de limpeza prestado por uma empresa terceirizada, que nada tem a ver aqui com serviço público, ok? Então não confundam. Quando vocês estiverem diante de um serviço de limpeza pública, vocês precisam primeiro compreender qual é a natureza contratual dela, se é uma concessão ou se é uma empresa terceirizada prestando esse serviço. Se for uma concessão, a gente está diante aqui de um serviço público. Então, limpeza pública também é um serviço que eu não tenho como mensurar o que cada indivíduo está utilizando. Estes serviços, eles são custeados através de uma receita geral decorrente de arrecadação de impostos, certo? Então, são serviços que são a gente consegue aí fazer essa cobrança através de taxas, porque a gente tem essa diferença de não conseguir individualizar o que cada um está usufruindo, diferente lá do serviço de energia elétrica, que vai vir a conta no final do mês, dizendo o que é que você utilizou de energia e você vai pagar especificamente aquilo que você utilizou. Então, essa é a diferença entre serviços ut singuli e ut universe, tá bom? Uma outra classificação importante é que os serviços públicos, eles podem ser compulsórios ou facultativos. Os serviços públicos compulsórios são aqueles essenciais. Não, veja, todos os serviços públicos a gente parte da premissa de que ele é essencial para a atividade, daí porque ele ter ele carregar essa nomenclatura e essa carga de ser um serviço público, digamos assim. Mas os serviços compulsórios, ele tem uma essencialidade maior, digamos, né? Ele é considerado mais essencial à coletividade, de forma que eles não podem ser abdicados pelos destinatários e deve ser feita a cobrança pelo poder público em decorrência dessa prestação, certo? Que está à disposição do cidadão, independente do uso ou não. Então, admite-se a cobrança de taxas mínimas nessas circunstâncias. A gente tem aí, por exemplo, que a energia elétrica ela está ali sendo fornecida e você tem, ainda que você não use naquele mês, você está viajando, você tem uma taxa mínima para poder fazer o pagamento, porque é um serviço compulsório, um serviço que é considerado de extrema essencialidade para a população. E temos os serviços que são facultativos, que ele podem ou não ser utilizados. Aqui a gente faz uma leitura gramatical, a gente consegue compreender qual é a ideia. Eles podem ou não ser utilizados pela coletividade e somente vai ser cobrado aquele serviço que for efetivamente prestado, tá bom? Então, o serviço, ele individual e compulsório, ele costuma ser feito a cobrança através de taxas, que são serviços que são prestados, que podem vir a ser prestados diretamente pelo Estado, será através de taxas. E se eu estou aí com um serviço individual facultativo que são
aqui exemplos, né, dessa classificação que eu dei, que é prestada aí por uma concessionária. Esse preço, essa cobrança, ela vai ocorrer através de tarifa ou preço público, aqui considerado enquanto expressões sinônimas, tá bom? A gente tem apenas uma diferença de nomenclatura de tarifa e preço público, de como chama o direito administrativo, como chama o direito financeiro, mas aqui são expressões sinônimas para o que nos interessa. Tarifa ou preço público aqui é a mesma coisa, tá bom? Bom, vamos seguindo ainda, enquanto classificação, quanto à prestação do serviço. Esse serviço ele pode ser exclusivo, certo? É a primeira classificação. Então, a gente vai ter aí serviços exclusivos e serviços não exclusivos. Os serviços exclusivos são aqueles serviços que são indelegáveis, tá? Exclusivos do Estado. Então, são serviços indelegáveis através de concessão e permissão. Nós temos que o artigo 21, inciso 10 da Constituição Federal traz pra gente essa informação. É um serviço que só pode ser prestado diretamente pelo Estado, haja vista serem indelegáveis. Exemplo, nós temos o serviço postal, nós temos o serviço aéreo nacional, nós temos a organização judiciária, segurança pública. São serviços públicos prestados diretamente pelo Estado, certo? E temos ainda os serviços não exclusivos. Temos os serviços, portanto, que são delegáveis. Enquanto serviços não exclusivos e, portanto, delegáveis, nós temos os serviços de delegação obrigatória, os serviços delegáveis e os serviços não exclusivos do Estado propriamente. Então, temos os serviços de delegação obrigatória, são serviços de radiodifusão, serviços de TV, serviços de rádio. Então, TV e rádio abertos, aquela que você não paga, portanto, você não paga, eu não vou fazer aqui propaganda de canais fechados, você não paga um valor específico para acessar, você tem ali, ligando a TV, você tem um canal aberto, portanto, se você liga o rádio, você consegue acessar, você está diante de um serviço público de delegação obrigatória, regulamentado pelo artigo 223 da Constituição Federal. Temos ainda o serviço com possibilidade de delegação, portanto, os serviços delegáveis, como transporte público, energia elétrica, telefonia, todos regulamentados pelo artigo 21, inciso 11 da Constituição Federal. Então, serviços que podem ser delegados, o que quer dizer que podem vir a ser prestados diretamente pelo Estado, mas é o mais comum que a gente vê assim mais na prática, que ele seja de fato delegado para concessionárias, tá bom? E temos ainda os serviços que não são serviços não exclusivos do Estado, essa é a classificação propriamente, e o Estado ele tem o dever de prestar, tá? Mas o particular também pode fazê-lo se quiser. Então você tem dever estatal e a possibilidade do particular executar. E aí nós temos serviços relacionados à área de saúde, educação, serviço social. Aí nesses casos, quando é prestado por um particular, o Estado fiscaliza a prestação através do poder de polícia, tá bom? Então a fiscalização ela é executada através do poder de polícia. Temos, portanto, que a classificação de serviços públicos quanto à prestação de serviço, temos que eles podem ser exclusivos ou não exclusivos, e os não exclusivos nós temos 3 subcategorias. Temos os serviços de delegação obrigatória, os serviços que são delegáveis, portanto, aí o Estado faz se quiser, e temos os serviços não exclusivos, que são aqueles serviços que o Estado ele deve fazer e o particular pode fazer se quiser. Então, nesse caso, exemplo da educação, nós temos escolas públicas e temos escolas particulares que são também ofertadas aí através da iniciativa particular, tá bom? Bom, a gente vai encerrar esse primeiro bloco aqui e aí já retorna para concluir o nosso tema de concessões. E a gente vai trazer mais algumas considerações e já partir, algumas breves considerações gerais e já partir para tratar sobre os contratos de concessão e os contratos de permissão, quais são as peculiaridades de cada um, tá bom? Até daqui a pouquinho.